Há muito tempo, no lugar onde hoje conhecemos como Cidade do México, a cidade de Tenochtitlan reinou como a capital do Império Azteca. A cidade vivia uma época de controle de paz com os vilarejos e vilas vizinhas. Além disso, se mantinham muito bem. Havia sua própria plantação, seus próprios animais, sua própria rotina. Todo dia também ofereciam algo para agradar seus deuses. E com certa frequência, subiam a Grande Pirâmide, o principal templo de adoração, onde eles realizavam rituais mais profundos, sacrifícios e intensas devoções aos deuses. E às vezes, também combinavam seus atos aos de vilas vizinhas. Um dos templos que se encontravam nessa grande pirâmide era o do deus Tlaloc, um dos deuses mais cultuados dos astecas, recebendo diversas oferendas. Todos os dias, dezenas de pessoas lá eram sacrificadas a este e outros deuses, para que ficassem satisfeitos e dessem bons agrados aos humanos. Outro objetivo da oferenda era fazer com que o sol voltasse a nascer após a longa noite. Nessa grande cidade, as pessoas aclamavam um pequeno herói. Era considerado assim, pois sempre fazia o possível e o impossível para salvar seus companheiros e colegas de algum perigo ou de alguma antiga batalha contra outros povos. Sempre se arriscava, sempre se machucava, mas sempre conseguia salvar a vida de todos, desde que chegou na cidade. Quadjay era o seu nome, um grande e bondoso homem. Recusava qualquer elevação militar e política na cidade, pois acreditava que seu dever era fazer o bem, como também significava o seu nome, bom. Levava sua vida não como um ato de heroísmo, mas como um dever para seus companheiros. Sempre no momento certo e na hora certa, como se fosse a vontade dos deuses. Esse pequenino aqui quase se afogou no grande lago. Pela escolha dos deuses, eu estava por perto e consegui correr para salvá-lo. E você, garoto? Olhe bem por onde anda. Não saia para fora da cidade sozinho sem alguém mais velho. Tome cuidado. Era vangloriado e recebia muitos presentes e oferendas. Por vezes, também salvava pessoas das vilas vizinhas, ocasionando a paz que tantos esperavam para um bom convívio. Quadjeia também realizava diversas oferendas e rituais. Sempre estava no templo, principalmente de Tlaloc, que acreditava ser seu protetor. Em certo momento, com a agitação que teve durante um dia em que salvou inúmeras pessoas de um ataque à cidade, esqueceu de se devotar ao deus. Na hora, não acreditou que algo ruim resultaria. Então, tudo corria bem. Alguns dias depois, uma grande tempestade assolou a região em que viviam. Todos se abriguem! Vamos! Para dentro de suas casas! Não fiquem perto de árvores! Não cheguem perto do grande lago! E fiquem longe dos templos! Quadjeia corria de um lado para o outro, auxiliando as pessoas a chegarem até suas casas, ficando salvas de possíveis grandes perigos. Preocupado com a tempestade, só conseguia pensar no que fez ou deixou de fazer para que isso tivesse acontecendo. Tlaloc deve estar furioso comigo e com a vila. Desde aquele dia, eu não ofereci nada e a cidade também parou. Era meu dever ter feito o ritual de sacrifício. Ele está descontando sua ira em mim. Eis que ele percebeu que alguém estava faltando. Seu grande amigo Tonawak não estava por ali. Onde poderia estar em meio a tanto rancor dos deuses?
Quadjeia continuava correndo, dessa vez para uma área com muitas árvores da cidade, temendo que seu amigo se machucasse. Tonawak! Tonawak! Onde está você, meu amigo? Quadjeia! Quadjeia! Irmão! Estou aqui! Aqui! Quadjeia conseguiu ouvir e descobrir de onde o grito estava vindo. Ele continuou correndo em direção à voz. Quando o avistou, parou e começou a caminhar em sua direção com um grande alívio. Infelizmente, um erro. Tonawak! Corre, Tonawak! Quadjeia! Tonawak! Quadjeia, naquele dia, chegou tarde demais. Correu, mas não conseguiu evitar que Tonawak fosse esmagado por uma árvore. Ficou lá, paralisado, sem conseguir conter seus pensamentos. No que havia errado? Se não tivesse parado, se tivesse continuado correndo, poderia ter evitado a morte de seu amigo? Por que Tlaloc havia o matado? Não sabia responder, muito menos reagir. Ficou lá, estático, até a chuva se acalmar. Por dias, ou até mesmo semanas, Quadjeia remoía isso dentro de si. De tanto pensar, não saía de sua casa. Parou de comer, bebia somente quando necessário. Não fazia mais suas oferendas e rituais, e o que mais lhe perturbava, não conseguia mais ajudar a salvar o povo. Sempre que as pessoas tentavam entrar e conversar, ele os ignorava. Sempre que saía, não conseguia olhar no rosto de ninguém. Estava perturbado e descrente de suas próprias capacidades, de seus próprios deveres e suas próprias vontades. Quadjeia, naquela altura, não sabia mais o que podia e o que deveria fazer com os outros e consigo mesmo. Numa noite, como qualquer outra, Quadjeia recebeu uma visita que até hoje ninguém sabe dizer se foi verdade ou alucinação, mas que certamente, para ele, foi real. Enquanto dormia, um grande vento entrou pelas portas e janelas de sua casa, acordando-o em um susto. O vento assobiava, de uma maneira diferente, quase ondulava. Lentamente ele se levantou e tentou enxergar todos os cantos de sua casa, mas nada lhe havia. Ele perguntava incansavelmente. É você quem aparece para mim? Tlaloc? Até que a voz finalmente proclamou. Quadjeia, herói do seu povo, que nasceu das flores e cresceu nas águas, viveu entre as árvores e se firmou nessas terras. Veio para o mundo com a intenção de ajudar, e mais do que isso fez. Se tornou uma imagem da salvação em vida, afugentando a morte e permitindo a harmonia das vilas. O que fazes preso nessa tristeza aterrorizante? Tlaloc, estou incapaz de continuar. Uma vida foi perdida. Uma vida não foi salva pelas minhas mãos. Eu não mereço continuar como herói do meu povo, meu Deus. O que fazes preso nesta tristeza aterrorizante? Tonawak morreu dentro de uma tempestade, atingido por uma árvore. Uma tempestade vinda de ti. Por que o levaste? Por que não permitisse que eu o salvasse? Mesmo que somente um dia que eu tenha falhado com uma oferenda para ti. Por qual motivo tanta ira? Ira não possuo, Quadjeia. Punição não há de mim para ti, nem para Tonawak. Uma chuva deveria ter e uma chuva sim teve. Você não foi capaz de salvar uma vida, mas foi capaz de salvar dezenas de outras. Volte a olhar para dentro de si e entenda. Não é a morte de um que lhe afetará enquanto salvar outros 10. Quadjeia, herói desse povo, vindo com a intenção de ajudar, deve continuar ajudando até o dia de sua própria morte. A vontade dos deuses e de nossa natureza é incontestável, mas o fazemos decididos de vossos futuros. Subitamente, o vento que o acordou parou. Quadjeia ficou em pé, paralisado novamente, como no dia da morte de Tonawak. Porém, seus pensamentos eram outros.
Naquela mesma noite, subiu a pirâmide sozinho, até o grande templo de Tlaloc, e realizou uma oferenda como forma de agradecimento. Quatro anos se passaram, e Quadjeya ainda pensava em seu antigo amigo Tonawak. Porém, conseguiu continuar vivendo sem a culpa da morte dele. Um dia, um beija-flor apareceu, e repentinamente pousou no ombro de Quadjeya. Ele entendia, era o seu amigo, renascido como pássaro. Era de se confirmar que Tonawak havia ido para um lugar bom. Ele sorriu, sincero. Desde o dia em que conversou com Tlaloc, Quadjeya entendeu que não é uma vida que ele deixou de salvar, mas sim várias que ele conseguiu. Entendeu que a morte é algo natural e irrefutável, e que assim como ele aceitava as chuvas, ele aceitava o fim da vida.